Falamos sobre meio de pagamento, falamos sobre como trabalhar a base aqui para Black Friday através do WhatsApp e de um CRM, né, segmentando base, mas não falamos até agora sobre uma parte muito relevante, que é a logística e o transporte, né? A gente sabe que nunca vender é fácil, né? Mas a gente sabe que vender é uma parte, mas entregar no prazo, né? Fazer todo o processo quando você tem um pico de vendas acaba sendo muito complexo, né? E aí a gente trouxe aqui um parceiro muito especial, que é a Boxlink, né? O Richard e o Fernando. E aí eu queria que vocês se apresentassem rapidinho. Vamos começar aí pelo Richard, e depois a gente passa para o Fernando, e a gente já entra no nosso tema aqui, que é para falar de transporte e logística. Fechado, Ed. Obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer aqui estar apresentando um pouco sobre a logística nesse período tão importante do varejo, dessas vendas. Eu sou o Richard, executivo de contas da Boxlink, já passei com experiências de implementação, suporte, e hoje faço parte aqui da equipe comercial da Boxlink. Tá no mudo, Fernandão. Bom dia, obrigado mais uma vez. A UAP é uma grande parceira nossa aqui da Boxlink, até porque não tem como o frete estar desassociado da plataforma de e-commerce, e é sempre um prazer estar com vocês em eventos, em lives. Obrigado, Ed. Boa, eu que agradeço. Então vamos lá, gente. Assim, o nosso desafio que a gente deu para a Boxlink aqui é a gente trazer 5 principais pontos, ou cinco dicas principais, né, com que a gente deve se preocupar aí no pré-Black, pensando numa programação. E aí eu tenho várias perguntas para fazer, a gente vai desenrolando conforme a gente entrar nessas dicas aí. Então, bora lá, vamos começar e eu vou fazendo esse bate-bola aí com vocês. Vamos nessa. Para a gente introduzir o tema, eu queria trazer um dado bem relevante referente à logística, né? Então, segundo pesquisa de intenção de compra na Black, a gente tem que 48% das pessoas desistem da compra quando o frete é elevado, tá? E 53% eles esperam mais para garantir frete grátis. Então, são dois dados, então, considerando 2 pessoas, uma a cada 2, ela olha para o frete, ela olha para o preço. Então, é algo muito interessante, né? Os clientes, cada vez mais, eles estão mais completos. Então, antes de eles realizarem essas compras, eles buscam os concorrentes, eles buscam analisar o frete, eles veem esses pontos. E a gente traz aqui alguns exemplos práticos e algumas dicas que a gente pode trazer para melhorar essa operação logística do dia a dia, tá? Então, uma complementação que eu queria fazer nesse ponto aí, Richard, que é muito importante, é que 1/4 dessa galera que desiste por causa do frete não desiste por causa do preço, desiste por causa do prazo. E é algo que os lojistas acabam não prestando muito atenção nisso. Então, você tem aí 1/4 de todo mundo que deixa de comprar por causa do frete, que está mais interessado em prazo. Então, é aquele dilema que muita gente vê, que muitas vezes o lojista só oferece frete grátis. E aí o cara desiste, ele fica sem entender por quê. E é nesse ponto também que é interessante depois a gente mostrar como é que pode ser feito aí um sistema híbrido. Legal, vou entrar nesse ponto só para a gente não perder ele, assim, um dos pontos que mais a gente recebe de dúvida dos clientes é em relação ao prazo, né? A gente sabe que existe um gargalo meio que geral de transportadoras, enfim, porque o volume aumenta num curto espaço de tempo. Então, o prazo de entrega normalmente não vai ser o prazo habitual, ele vai ser um prazo mais elástico, porque não se tem uma demanda tão grande num curto espaço de tempo. Então, até para ouvir vocês, em termos de recomendação, eu sei que a gente vai passar sobre isso, né? Mas em relação ao prazo, né? Qual que é a dica de vocês? O que vocês recomendam? Né? É alinhar isso com a transportadora? Existe um padrão em aumentar esse prazo, mas não aumentar ao passo de impactar tanto a venda? Como fazer a estratégia correta em relação ao prazo, para não perder venda, mas também não correr o risco, né, de quebrar essa confiança e entregar fora do prazo? Boa pergunta, Ed. Primeiro ponto é não ter só uma transportadora. Então, se você está trabalhando só com uma opção de frete, é algo que é interessante rever, dá tempo ainda de rever isso. Depois, conversar com os seus transportadores antes. A gente vê muito caso do cara passa todo dia lá com
com um carro de 11 metros cúbicos e na Black Friday ele não consegue carregar tudo porque ninguém conversou com aquele transportador explicando que ele ia precisar de um carro 2 vezes maior. E aí a gente já está falando de uma operação que já está engargalada desde o começo, né? Então entrou muito pedido, o picking demorou mais do que devia, o packing demorou mais do que devia, a separação para as transportadoras demorou mais do que devia. Então, outra coisa interessante é você calibrar esse prazo, lembrando que o prazo é praticamente um contrato que você faz com o teu cliente no momento da compra, só que ele não acontece no momento da compra, diferente do gateway de pagamento, diferente da comunicação instantânea ali do WhatsApp. O frete, você celebra um contrato com o cara e você vai ter que cumprir isso nos próximos 7 dias. E muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho, né? Então, eu acho que uma regra muito importante é não ter só uma transportadora. E muito importante também, quando trabalhar de frete, não pensar no que você estivesse comunicando com o cliente, se você estivesse estabelecendo esse contrato com o cliente, não trabalhar a transportadora no carrinho de compra, mas trabalhar a estratégia de frete no carrinho de compra, porque isso te dá margem para adaptar depois. Então, se você disser que vendeu pela Jadlog, você vai ter que entregar pela Jadlog, mas se você disser que vendeu pelo frete mais rápido, ou frete mais econômico, ou frete expresso, e a Jadlog tem algum problema, você consegue mudar para uma log. Ah, mas o meu sistema não permite isso. Aí a Boxlink entra. A gente consegue que você tenha total flexibilidade de trocar transportadora, pedido feito, pedido pronto, nota fiscal emitida. A gente traz essa automação para toda a tua cadeia, né? E só complementando essa questão do prazo, né, a gente tem o prazo que a transportadora diz e mais esse prazo de preparação da empresa, né? E quando a gente fala nesse período de Black, esse tempo a gente precisa medir antes, a gente precisa testar antes, fazer teste de carga e sentir como é que vai ser essa operação, quantos dias a mais até desde a venda até sair do CD que está levando esse processo. Então, por isso é muito importante ter justamente nessa estratégia, né, de colocar o frete econômico, colocar um frete expresso, ter essa margem para você trabalhar em cima. Claro, considerando que o mercado sempre busca uma entrega mais rápida, uma entrega mais barata e rastreável, né? Então, sempre levando isso em consideração. Um ponto bem legal assim, para a gente trazer aqui, não sei se todo mundo sabe, mas o pico de compras na Black Friday acontece entre 1 e 2 da tarde. E no ano passado chegou a mais de 300 mil pedidos por minuto no e-commerce brasileiro, né? E para cada pedido se tem, em média, 3 a 5 cotações de frete. Então, outra coisa muito importante é você ter certeza que o teu parceiro, o teu gateway de frete, vai aguentar essa sobredemanda. Não vai, na hora que o cliente está ali para fechar a compra, não consegue cuspir a opção de frete ou dar algum tipo de erro. Então, é muito importante testar isso, trabalhar isso, entender. Quem não é cliente nosso, fale com o teu fornecedor de gateway de frete, veja o que ele fez do lado dele, de infra a mais para Black Friday, como que ele vai ter escalabilidade, se ele trabalha com auto-scaling. Então, isso tudo é muito importante para você não perder venda, né? Bom, acho que entra nesse ponto 2 aí, né, Richard, que é testar esse processo, né, como é que está entre plataforma, entre o TMS, o RP, né, eu acho que isso, a gente está falando, eu já falei lá do começo de tecnologia, sempre é passível de falha, mas nesse momento é muito crítico, né, ou seja, se esse processo parar de cotar frete em algum momento, eu vou deixar de perder venda, como eu falei do meio de pagamento, eu falo para o frete, eu vou deixar de fazer as vendas, ou seja, eu vou perder venda, no momento mais importante do ano, né? Então, eu queria que você falasse desse ponto 2 aí. Com certeza, e essa preparação, né, cada vez mais as empresas, elas precisam ter um ecossistema que se fale e se complete, né? Então, não é só a logística que faz acontecer toda a questão do frete, toda a questão dos envios, precisa ter esse ecossistema plugado, né? Então, uma integração com uma plataforma de e-commerce, uma integração estável com o RP, uma integração com o WMS, uma integração com todas as transportadoras, isso bem completo, né? E que todas se conversem e que ande, né? Então, essa é um ponto muito importante de validar nessas últimas semanas aí, antes do ponto de pico de Black Friday,
E fora isso, para a questão do frete estar correto, né, a gente precisa fazer aquela revisão dos cadastros, né, que é o ponto 1 também. Então, revisar esses cadastros dos produtos, revisar o peso desses itens, revisar qual caixa que ele vai, porque a transportadora ela vai ler os volumes que ela vai receber e vai precificar em cima disso, né? E o vendedor ele tem muita visão do produto, né? Então a gente tem aí o produto transformando em volume. Então esse é um desafio a se cumprir, né? Que muitas vezes você está cotando com um peso muito a menor do que a transportadora te cobra e você acaba sofrendo com o frete, né? Então são dois pontos que se casam, né? Então aproveite esse momento para revisar o cadastro de produto, revisar os cadastros de transportadora, tabela de preço, toda essa parte de integração é muito importante, tá? Boa. E esse item, desculpa, só esse item 3 ali, né, que é as regras, estratégia do frete, no checkout, enfim, acho que entra um pouco do que o Fernando falou ali também, né, que nesse momento eu não sei o quanto vocês entendem pela experiência de vocês essa questão do frete rápido, né, mas a gente tem, nesse momento aqui, a possibilidade de cadastrar mais transportadoras, de ter mais parceiros, ou seja, se eu trabalhei com 2, 3 opções, ou com uma, como o Fernando citou, agora eu tenho a possibilidade, ou ainda dá tempo de eu ter mais parceiros para poder não só entregar no prazo que eu estou combinando, mas para ter alternativas caso um parceiro não consiga dar conta do volume. Né, eu acho que entra nesse ponto 3 também, né? É exatamente isso, Ed. É muito importante ver todas as alternativas, estudar, colocar esse cara na tua cesta de transportadoras e fechar o pedido com o valor de frete calculado ali. A Boxlink faz todo um cálculo de quem atende melhor cada pedido, de acordo com regras de preço, prazo, produto, enfim, tem uma série de customizações que você pode fazer. O que eu coloquei lá no começo também, muita gente trabalha, aliás, quase todo mundo trabalha com frete grátis na modalidade, no modal de frete mais econômico, e depois traz as outras opções ali. Então, eu tenho um frete grátis aqui e o expresso num determinado valor. A gente tem visto uma taxa de conversão muito maior quando você faz o subsídio do valor do frete grátis no frete expresso. E aí a pessoa acaba pagando a diferença, não o frete expresso inteiro, mas a diferença entre o que você estaria dando de gratuidade para o frete expresso. Isso aumenta muito a taxa de conversão e você tem menos problema. Via de regra, o frete mais barato da transportadora é o frete que vai dar mais problema. Então, é interessante entender isso também. Se eu vou dar frete grátis no modelo mais barato, você está comprando o produto mais barato da transportadora. A chance de dar problema... Por quê? Porque todo o modal dele é via terrestre, eles vão fazer troca de... Nem sempre é a mesma transportadora que chega lá no final, então tem muito cross-docking no caminho. O expresso geralmente é aéreo, então você queima uma série de etapas que vão dar problema ao longo do caminho. Então, é uma ideia bem interessante você ter essa estratégia de frete, você poder ajustar isso também no meio da sua operação, não ficar engessado. Então, eu estou vendo aqui, eu demorei mais para fazer pick and pack, sei lá, faltou funcionário, deu caos aqui, acabou ribbon, acabou etiqueta, atrasei, estou com 2 dias de atraso. Cara, consigo ganhar isso no frete e manter a minha qualidade e não ter cancelamento e não ter reclamação? Com a Boxlink você consegue, não, ajusta aqui, eu quero atingir o prazo que eu combinei com o cara lá, e aí ele já automaticamente já redireciona as transportadoras para atender aquele prazo. Boa. Excelente. Vamos avançar então? Vamos para o ponto 4, é isso? Vamos sim. Só complementando, finalizando, a gente tem também essa questão, a busca da entrega mais rápida, né? E para isso é muito importante a gente falar de multicanais também, né? Então, sempre as empresas buscarem ter a entrega mais próxima do destinatário, né? Então, a gente tem, assim como principais destinos do sudeste do país, né? Então, é sempre bom buscar uma filial em São Paulo, buscar uma filial em Minas Gerais. Tem também incentivos fiscais para isso. Ship from store também, às vezes, funciona bem. Ship from store.
o envio a partir de loja. Então, são todas operações que acoplam e ajudam a ter esse controle, e tendo um sistema como o Boxlink por trás para fazer toda essa gestão, todo esse controle é importante. Vindo para o dia a dia, então, da operação do ponto 4, né, é muito importante você ter mais de uma pessoa que entenda todo o processo, o fluxo do pedido, desde a venda até a saída do CD, tá? Crie essas linhas de operação, né? Valide esse processo, faça teste de carga, aumente o seu volume, porque a gente sabe que Black Friday tem a tendência de chegar a níveis que você não está acostumado a fazer, sua equipe não está acostumada a separar, a conferir, a gerar etiqueta. Tem esse processo muito claro e faça testes, né? Valide isso junto com a operação. E eu vejo que esse é um ponto que acaba ficando um pouco de lado, né? Se pensa muito ali na estratégia de cotação, na operação de transportadora, só que esquece da pessoa, né? Do processo ali. Querendo ou não, a gente ainda tem bastante processos manuais nessas etapas e precisa ser reduzido a chance de gerar etiqueta para pedido errado e gerar um saque depois gigantesco por um erro próprio da empresa, né? De sair a caixa do pedido de dentro da operação dela. Legal. Para finalizar, a parte de rastreamento, né? Então, o pessoal pensa muito em rastreamento. Rastreamento é depois. É legal você antecipar isso e começar a pensar em estratégias para quando der errado. Então, o que você vai fazer quando a transportadora atrasar? Você tem isso já, esses gatilhos automatizados? Quem sabe oferecer um cupom de desconto para uma próxima compra, ao invés de repente, receber uma reclamação? Então, é legal pensar em rastreamento agora. Como que você vai se comunicar depois, mas já deixar isso planejado agora? Porque na hora não dá tempo, é muito pedido. Vou fazer um breve resumo para ver se a gente sai alinhado de quais são as principais dicas. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é ter mais opções de frete, né? A gente tem que se preparar para caso dê errado o plano, né? E a gente está falando isso de meio de pagamento, a gente está falando isso agora de frete, então a gente precisa ter uma preparação de contingência, então tem mais opções de frete. Ajuda, inclusive, a gente realocar, né? Quando uma transportadora tem problema, né? Esse pedido para outra transportadora. Eu acho que tem esse planejamento junto com a transportadora, então se a transportadora não tem nem ideia do volume que você vai receber, muito provavelmente até o veículo que ela vai bater lá para receber não vai estar adequado ao volume que você, de fato, vai vender. Checar a parte das integrações, então a gente está falando que plataforma, TMS, RP, se alguma coisa quebrar nesse meio do caminho pode atrapalhar, né, principalmente a operação ali no alto volume, pode até atrapalhar as vendas, como a gente falou. E essa parte do rastreio, que eu achei muito interessante, que a gente já se preparar para um possível problema, né? Então, a gente colocar esses gatilhos, tipo, vai atrasar um dia, a gente avisar antecipadamente do que gerar essa ação do cliente, né, para reclamar, porque eu entendo que naquele momento o saque também vai estar recebendo uma quantidade, né, de chamadas ou de contatos muito maior, então a probabilidade de você conseguir segurar um pouco a ansiedade, ainda mais se você der uma nova previsão, né, mesmo que não seja aquela da expectativa, acho que isso garante com que o processo ele seja realmente impactado, mas não impacte a relação de confiança com o cliente, né? E pelo que eu entendi, tudo é possível, pelo menos essas ações que a gente falou, tudo é possível fazer através da Boxlink, né? Ou seja, a cotação, colocar mais transportadoras, checar ali se a integração está ok, o rastreio customizado e com essas triggers de atraso, tudo isso é possível fazer através do TMS como o de vocês, né? Tudo isso e conferir depois se a transportadora vai estar te cobrando certo, que é um outro ponto. Muitas vezes na Black Friday, a transportadora passa a régua ali e começa a cobrar diferente do que deveria. Então, a gente consegue depois trazer essa auditoria e linha a linha você saber se aquilo ali foi cobrado, o que deveria ter sido cobrado mesmo. Sensacional. Gente, obrigado pela parceria, Richard, Fernando, Boxlink, eu acho que é um grande parceiro aí da UAP, a gente mostrou aqui, por exemplo, um grande cliente que a gente tem em comum, que é a Leveros. Fiquem à vontade também aí, gente, se vocês, depois eu peço para o pessoal colocar nos comentários, mas quem quiser conhecer um pouco mais da Boxlink, aí mais uma pergunta para vocês, tem tempo ainda para Black ou agora não tem mais? Se quiser contratar sim, a Boxlink como TMS para Black. Tem tempo, a maioria das integrações com transportadoras que nós temos são plug and play, então dá tempo, só não demora.
Até porque tem um problema lá que tem que ele se preparar com a equipe dele lá, né? De como emitir etiqueta, não é só cadastrar no sistema, tem toda a operação que tem que ser preparada, né? Com certeza. E de forma geral, Ed, obrigado pelo convite. Deixo a todos o convite para conhecer o nosso site, conhecer um pouco do nosso material, boxlink.com.br. Entrem lá em contato com a gente, com o maior prazer, aí, oferece dicas aí de última hora para Black Friday. Venha conversar com a gente e se prepare, né? A Black de 2026 já está por aí, por que não a gente já começar a preparar a partir de agora, né?